Eu acho que ter um foco definido foi um grande diferencial para mim, um grande diferencial na minha aprovação. Porque às vezes as pessoas ficam meio inseguras e querem estudar para tudo. Aí vai ser um concurso ali da INSS, aí vai sair. Isso você acaba fragmentando o seu estudo, não tendo a constância necessária para o seu foco principal. Então, por exemplo, eu tinha um foco extremamente definido, que era ser delegada de polícia. Eu só queria ser delegada. Eu estudei só para delegado e foi a melhor coisa. E eu concordo plenamente com o que você falou. Promotor e juiz são matérias que há muita profundidade, são concursos, né? Que há muita profundidade das matérias são semelhantes. Para delegado, se você quer ser delegado, o meu conselho, com certeza, é estude para delegado, faça questões de delegado, entenda as provas de delegado. O meu companheiro, que passou junto comigo, meu namorado, ele também estudou para delegado, a gente está junto aqui. Só que antes, ele tinha a lógica de eu vou ser investigador ou escrivão primeiro, fazer uma escadinha para me tornar delegado. Porque ele achava erroneamente que ele não tinha capacidade de passar para delegado direto. E ele falou, gente, foi uma coisa que assim, eu perdi anos da minha vida estudando para uma carreira que não era minha fim, não era carreira fim. Então ele fala, se eu tivesse começado efetivamente a estudar para delegado, porque a gente, às vezes, na polícia tem essa impressão. Vamos começar com investigador, escrivão e ir subindo. Só que investigador e escrivão é um concurso completamente diferente de delegado. Cai muito em informática, raciocínio lógico. Eu mesmo, se fizesse investigador e escrivão, acho que eu nem passaria, porque raciocínio lógico, gente, pelo amor de Deus. Então, se você quer entrar na polícia para ser delegado, mas fica na dúvida, será que eu faço uma escadinha? A minha dica vá para o seu cargo fim. Eu acho que é o mais importante. E também você economiza muito mais tempo, você entende a prova. Porque, eu até vou falar disso um pouquinho depois, a questão de você fazer um concurso público, é lógico que tem média, a questão da inteligência, do conhecimento, mas é uma prova. Então, o importante é você conhecer aquela prova, conhecer aquelas matérias e a forma como é cobrada. E para delegado, realmente é de uma forma específica. Quando você entende isso, você começa a avançar muito mais. Com certeza, com certeza. Achei isso muito legal, porque assim, eu vou te perguntar depois sobre assim, forma de estudo e matérias, porque eu acho que o pessoal vai entender melhor por que delegado tem esse foco. Mas antes, eu queria te perguntar o seguinte, Luísa. Reprovação. Como é que você lidou com as reprovações? Porque você me falou, eu tô aqui olhando para baixo porque eu tô tomando nota, tá? Eu gosto de anotando tudo. Então, você tinha me falado que, né, de Minas Gerais e São Paulo, você passou na primeira fase, perdeu na segunda. Aí você começou a fazer a prova do Espírito Santo. Nesse meio do caminho que você fez a prova do Espírito Santo, você fez Santa Catarina, Goiás, São Paulo também, né? De novo. Só que você teve reprovação antes de chegar no Espírito Santo. Como é que foi lidar emocionalmente com isso? E a pergunta é óbvia para que a gente possa ajudar quem está nesse caminho, né? Então, na prova de Minas, eu fiquei feliz de ter chegado até ali, porque foi a primeira prova que eu fiz. Como teve a pandemia, acabou que eu fiquei muito tempo estudando, mais ou menos quase 2 anos, antes de fazer qualquer tipo de prova, que não tinha. Então, até que eu fiquei assim, não, consegui passar, pelo menos a primeira etapa, na primeira prova que eu fiz, bacana. São Paulo já doeu um pouco mais, porque eu fui reprovada com força na discursiva, que eu tava assim, não, talvez não tenha passado nas vagas, mas foi com força. E resultado da prova discursiva, como é que foi? Eu acho que ele saiu um pouco depois, um pouco antes de eu fazer a prova discursiva do próprio Espírito Santo. E aí, eu já comecei a ficar super insegura. Eu falei, pronto, eu só sei fazer a prova objetiva. Eu não sei fazer a prova discursiva, como é que eu vou fazer? Aí começou a bater aquele desespero. E antes de eu fazer, eu acho que foi exatamente isso. O resultado da prova discursiva de São Paulo, que eu reprovei de uma forma, assim, estratosférica, saiu antes de eu fazer a prova discursiva do Espírito Santo. E nessa semana, a minha avó sofreu um acidente seríssimo de carro, quebrou a clavícula. Então, assim, eu falei, pronto, eu não sei fazer a prova discursiva, minha avó tá com acidente, aí eu fui para a prova discursiva do Espírito Santo. Eu comecei a fazer a prova, eu tava tremendo. Eu lembro que a fiscal falou, menina, calma, vai dar tudo certo. Eu, ai, meu Deus do céu, tremendo. Mas eu acho que essas reprovações de São Paulo e de Minas, eu lidei de uma certa forma ok. O que mais doeu para mim foram as reprovações depois.
Porque quando eu reprovei em Goiás, por exemplo, já tinha saído a nota da discursiva e eu já tinha passado na discursiva e na objetiva do Espírito Santo. Santa Catarina, eu já tinha passado em todas as fases do Espírito Santo, eu estava só esperando ser chamada. E aí eu estava com aquela cobrança também. Pô, já passei um concurso, como assim eu não vou passar em outro? Para a gente ver como é que a prova é diferente. Lógico que meu ritmo de estudo mudou completamente. Quando eu passei no Espírito Santo, eu comecei a não estudar mais tanto, porque eu já sabia, eu sabia que eu ia ser chamada em algum momento. Mas as reprovações que mais me afligiram mesmo foi depois de ter passado no Espírito Santo. Antes eu estava assim, é um teste. Mas depois que eu passei, parece que teve uma pressão, porque a gente às vezes tem a impressão errônea aqui. Se a gente passou em uma prova, vai passar em todas. E não é bem assim. Não é? A sistemática, as bancas, muita coisa muda também em relação à prova. E a prova do Espírito Santo, eu acho que foi um concurso que também eu, lógico, tive conhecimento, mas me escolheu também. Que às vezes a minha amiga, a Bela, ela falava, Luísa, o concurso te escolhe. E eu, que isso? É lógico que o concurso escolhe quem estuda, mas esse Espírito Santo foi bem assim. Então, eu acho que as reprovações que deram aquele assim foram depois. Mas, de qualquer forma, antes também, essa questão da discursiva me deu um medinho, mas já passou. Eu consigo fazer a prova discursiva, tá tudo certo. É coisa de concurseiro, né? O concurseiro às vezes fica tão vidrado que fala, ai meu Deus, já era, e agora? Que é um momento muito difícil na nossa vida, nossa senhora. É aquele pensamento catastrófico, né, cara? Eu não sirvo para isso, eu nunca mais vou conseguir, enfim.